Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro de Apocalipse, ele é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 11 capítulos inteirinhos. Portanto, nós já estudamos mais de 50% do livro de Apocalipse, falando de capítulos. Mas, em se tratando de versículos, como eu disse, o livro é composto por 404 versículos. Com este vídeo, nós vamos chegar a 203 versículos. Ora, a metade seria 202 versículos. Portanto, considerando os versículos também, já ultrapassamos 50% do livro de Apocalipse. Olha como o nosso estudo está avançando. Todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Neste vídeo nós vamos estudar 3 versículos do capítulo 12, os versículos 7, 8 e 9. Vamos para a leitura. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Então estourou a guerra no céu. A maioria dos intérpretes pensa que o texto está fazendo referência ao início do pecado. Nós já aprendemos que não fomos nós, humanos, que inventamos o pecado. Não. Quem inventou o pecado foi o dragão, Satanás, o diabo. E como eu disse, a maioria dos intérpretes entende, pensa que isto começou antes da nossa criação. Em função deste ser o primeiro a pecar, o pecado nasce com ele, a desobediência, a rebelião. Este ser foi expulso do céu, ele e todos os anjos que o acompanharam, que nós chamamos de anjos rebeldes, anjos caídos. Nós já vimos sobre estes anjos e aprendemos que trata-se da terça parte destas criaturas, um número significativo que aderiu à rebelião de Satanás. Ele queria ser maior do que Deus, tomar o lugar de Deus. Daí ele ser expulso com todos estes seres que o acompanharam. Aprendemos também que são seres pessoais. Entende-se por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Tudo isso nós já aprendemos. Logo, estes seres têm livre-arbítrio. Portanto, essa terça parte preferiu seguir o conselho, aderir à rebelião de Satanás.
Um dos textos que o grupo cita para justificar o seu pensamento, o seu ensino, está em Isaías capítulo 14, versículo 12. Vamos ler? Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Isso é um texto citado. Como a primeira parte do texto que estamos estudando fala de guerra, a batalha final ocorrerá na grande tribulação. Por isso que nós estamos trabalhando com a interpretação futurista, escatológica, aquilo que ainda irá acontecer. Portanto, podemos afirmar que Satanás e os anjos rebeldes foram expulsos do céu, mas a batalha final ainda não aconteceu. Como eu disse, ela ocorrerá na grande tribulação. Vamos em frente. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Nós encontramos o arcanjo Miguel no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, mas encontramos também o arcanjo Miguel no livro de Judas. E o arcanjo Miguel é considerado como o príncipe de Israel, o guardião de Israel. É visto também desta forma pelo povo judeu. Vamos concluir a leitura do versículo 7. Então estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram. Veja que o arcanjo Miguel, ele é um subcomandante. Nós sabemos que o comandante é Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, Miguel é um subcomandante, um cargo elevado na hierarquia angelical. Eu tenho um vídeo aí no canal só tratando sobre os anjos, vale a pena assistir. Um outro detalhe é que se trata de uma batalha espiritual. São seres pessoais, mas são seres espirituais. Nós já aprendemos que para ser uma pessoa não precisa necessariamente de ter um corpo físico. Nós temos corpo físico porque nós somos pessoas humanas. Os anjos são pessoas espirituais. Satanás é um anjo caído, é uma pessoa espiritual. Os seguidores de Satanás também são pessoas espirituais caídas. Veja, o Espírito Santo também é uma pessoa, mas como o nome já diz, Espírito Santo. Isto é importante entender. Finalizando, esta batalha é uma batalha espiritual que já aconteceu, mas ela acontecerá novamente. Para falar a verdade, esta batalha ela está sempre acontecendo. O mal, as trevas, o poder satânico. Nós encontramos este ser tentando nos destruir logo na criação do primeiro casal. Nós já vemos Satanás tentando destruir a obra de Deus. É uma batalha, é uma luta. Nós vamos ver isto mais na frente. Observe o versículo 8. Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Veja que a intenção deste ser realmente era tomar o lugar de Deus, queria ocupar o trono de Deus. E o grupo que interpreta como esta rebelião ter ocorrido antes da nossa criação, cita também Ezequiel, o capítulo 28, versículos do 14 ao 16. Vamos ler? Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Nós já aprendemos que nem todos os intérpretes consideram esse texto sendo uma referência a Satanás, que Jerônimo traduziu
como Lúcifer, essa estrela da alva, estrela da manhã, quando Jerônimo fez a tradução para o latim, no ano mais ou menos 405, na cidade de Belém, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica. Mas nem todos consideram. Porém, como eu disse no começo, a maioria dos intérpretes, pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, interpreta desta forma. E o grupo cita também o Novo Testamento. Observe Lucas no capítulo 10, versículo 18. São palavras de Jesus. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O grupo interpreta como sendo a queda de Satanás. E Jesus realmente viu, porque Jesus sempre existiu, ele é eterno. Vamos em frente. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós vemos a atuação de Satanás, dos seus anjos, demônios. Essa atuação nós vemos lá no Éden. Começa lá no Éden e continua até os nossos dias. Nós vemos a atuação desta força do mal, deste poder satânico, deste dragão, desta serpente, em todos os segmentos da sociedade humana, em todas as épocas. Basta começar a ler as Escrituras, a Bíblia, nós já vamos ver logo a atuação de Satanás, lá no primeiro livro, como eu disse, livro de Gênesis. Mas vamos observar apenas 2 versículos. No Novo Testamento, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Este Deus deste mundo é Satanás, com os seus seguidores, os seus anjos caídos, demônios que desenvolvem estratégias para cegar o homem, para que o homem não conheça Jesus Cristo, para não permitir que o homem seja resgatado, seja salvo, liberto. Este é o plano do diabo, do dragão de Satanás. Observe mais um versículo. Primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E por que nós sabemos que nós somos de Deus? Porque nós somos impactados pela palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ajudou, abriu os nossos olhos. Nós éramos cegos espiritualmente falando, mas Deus nos alcançou e pudemos entender o plano da salvação, entender o mundo espiritual. Quem ainda não passou por este processo, pela regeneração, não consegue compreender o que eu estou ensinando. Mas se você já compreendeu e recebeu Cristo como seu Salvador, primeiro, se você já reconheceu ser um pecador e aceitou Jesus Cristo, o plano da redenção, você entende perfeitamente o que estou falando. Você vê que este mundo de fato jaz no maligno. Existe uma força espiritual atuando neste mundo. E como eu disse, em todas as esferas da sociedade. E a única que recebeu de Deus autoridade para atuar como instrumento, como transmissor da sua palavra, é a igreja. Este é o papel da igreja. E quando a igreja deixa de fazer este trabalho, se envolve com coisas mundanas, como nós vimos acontecer no nosso país não faz muito tempo, ela também vai para o reino das trevas. Mas graças a Deus que a igreja continua firme na palavra, ensinando e sendo instrumento nas mãos de Deus para resgatar seres humanos, almas das garras
do dragão, da serpente, do diabo, de Satanás. E quando eu falo de igreja, estou falando de nós, estou falando de você. Este é o nosso papel. Olha que privilégio! Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando, copie o link que está aí na descrição, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize o nosso material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.